Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, onde só se fala do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então se você, assim como eu, é torcedor do maior clube do mundo, deixa aí o like agora nesse vídeo e também se inscreva no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas. Bom, hoje vamos falar sobre a polêmica do momento, né? Desde ontem só se fala na internet sobre a venda do lateral Natan para o futebol português. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui e tem mais outras coisas para falar, tem assunto sobre Vasco TV e, claro, um pouquinho da partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. O vídeo começa depois da vinheta. Então bora lá, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já seja um inscrito, espero também que você já tenha deixado o seu like, porque eu sei que lá no final do vídeo você vai esquecer. Bom, vamos começar falando sobre Vasco TV, porque tem novidade bacana hoje na Vasco TV e você vai saber agora, né, meu amigo? A Vasco TV transmite hoje, ao vivo e com imagens, a estreia do time sub-20 do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta a Cabofriense. A partida será às 3 da tarde, realizada lá no estádio Nivaldo Pereira, na Baixada Fluminense. E, como eu disse, a partida terá aí transmissão da Vasco TV. A Vasco TV agora vai transmitir as partidas do sub-20 com imagem, enfim, uma transmissão show de bola da Vasco TV. Então todo mundo está convidado para 3 da tarde acompanhar na Vasco TV a estreia do time sub-20 do Vasco no Campeonato Carioca. Será a primeira partida do sub-20 desde da paralisação, né? Desde o retorno do futebol após a paralisação por conta da pandemia. Então esse é um desejo antigo da torcida, né, de que a Vasco TV pudesse transmitir os jogos da base. E o Vasco aí, a Vasco TV, o pessoal lá que sempre trabalha bastante para trazer um bom conteúdo sobre o clube na internet, deu mais esse passo importante. A partir de agora teremos transmissão das partidas sub-20, começando hoje contra a Cabofriense às 3 da tarde. Hoje não tem jogo do profissional, né? A partida do Vasco é amanhã contra o Atlético Goianiense, mas de toda forma hoje é dia de Vasco, porque a nossa base forte entra em campo e às 3 da tarde enfrenta a Cabofriense na Vasco TV. Então já se inscreva lá na Vasco TV, digite aí Vasco TV, deixa sua inscrição lá, ative o sininho. A Vasco TV está tentando buscar aí 1 milhão de inscritos, acho que está chegando aos 900 mil, então a sua inscrição lá também é muito importante. Tamo junto? É isso aí, tá dado o recado. E vamos dar prosseguimento então ao nosso vídeo aqui, que agora sim tem polêmica. Bom, a notícia que tomou conta ontem da internet, né, que todo mundo comentou nas redes sociais, enfim, muita gente bastante revoltada com a situação, com um pouco de razão também, a gente pode dizer, que o Vasco mais uma vez, vamos colocar entre aspas, perdeu uma joia aí, uma grande promessa das categorias de base. O lateral direito Natan foi negociado com o Boa Vista de Portugal. Os valores são os seguintes: no momento ele foi emprestado para o Boa Vista, mas com um contrato que tem uma obrigação de compra nesse contrato, né? Então o Vasco vai receber, no momento, no ato agora, 1.200.000 reais pelo empréstimo e depois vai receber, quando terminar o empréstimo e aí tem a obrigação de compra, né? O Vasco vai receber quase 7 milhões ali, 6.900.000 pela venda de 75% dos direitos econômicos do lateral direito Natan. Então, isso aí totaliza mais de 8 milhões de reais, né? A venda do Natan foi feita aí por 8.100.000 reais para o Boa Vista de Portugal. O Vasco ainda fica com 25% na esperança aí de que no futuro, caso o jogador seja vendido, sai do Boa Vista de Portugal e é vendido ali para o Porto, para o Benfica, enfim, o mercado português é a porta de entrada para a Europa também, né? Talvez ali o cara é vendido para o futebol inglês, isso é muito comum também de acontecer. Caso isso aconteça, o Vasco ainda tem 25% do passe do Natan e pode receber mais uma bolada. E aí houve muita revolta na internet, né, por parte dos torcedores do Vasco por conta do valor da venda
que a gente pode considerar assim que é um valor baixo, né? Apenas 8 milhões de reais, isso para o futebol europeu enfim, é troco de pinga. Mas enfim, aqui a gente vai tentar analisar isso com frieza, sem gritaria, sem histeria. Enfim, óbvio que a gente fica muito chateado de perder uma promessa da base para o futebol europeu, mas tem alguns pontos também que tem de ser analisados, né? O Natan, por exemplo, tinha contrato com o Vasco até junho de 2021, ou seja, a partir de dezembro ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. O Vasco não receberia nada pelo jogador. E aí você pensa, pô Juninho, então por que o Vasco não renovou o contrato? As informações que a gente tem é que o Vasco tentou por algumas vezes sim renovar o contrato com o Natan, mas o jogador não quis renovar o contrato. Talvez ali por coisa de empresário, já aqui, ó, como aconteceu recentemente com o Juninho, né? Mas no caso do Juninho, o volante, o Vasco conseguiu renovar, aumentando bastante o salário dele, conseguiu renovar. Com o Natan, não conseguiu. A gente pode aqui, jamais vou culpar o jogador, o garoto, até porque é um garoto, mas enfim, a gente sabe que no futebol tem empresário que fica ali, ó, a gente não sabe o que o garoto ouviu, o que a família do garoto ouviu dos empresários, enfim. Ele não quis renovar com o Vasco, então para o Vasco não perder, para o jogador não sair de graça, o Vasco se viu obrigado a negociar o atleta por esse valor que a gente sabe que realmente é baixo, não vai resolver os problemas do Vasco. 8 milhões não vai resolver e muito provavelmente o Natan vai ser um baita de um jogador, demonstrou nas categorias de base que tem aí muito potencial para virar um grande jogador. Enfim, a gente fica muito chateado de perder o Natan, óbvio, enfim, fiquei triste, era um garoto que eu botava e ainda boto fé e torço para que ele tenha um futuro aí brilhante pela frente. Mas enfim, o Vasco nessa situação não tinha muito o que fazer porque poderia perder o jogador de graça e aí a gente ia chegar no final do ano, quando ele assinasse um pré-contrato, a gente tá aqui, mas por que não vendeu antes? Por que não garantiu qualquer troco em cima do Natan? Então, o mundo do futebol ali, esse mundo empresarial do futebol é um mundo muito sujo que, enfim, a gente não sabe o que acontece, o que rola nos bastidores. Outro ponto também importante que eu acho legal destacar, eu vi muita gente também, por conta do Natan não ter aceitado renovar com o Vasco, muita gente chamando o garoto de mercenário, falando que, enfim, que o Vasco deu tudo para ele, que na hora ali ele não... na hora de retribuir, ele não retribuiu. Eu também acho muito delicado a gente chamar o garoto de mercenário, exatamente o que eu falei. A gente não sabe o que o empresário falou ali no ouvido do rapaz, a gente não sabe também quanto essa proposta do Boa Vista é melhor financeiramente para ele. O euro hoje, cara, o euro tá valendo R$6. Então, é uma moeda que vale 6 vezes mais do que o Brasil, né? Então, muito provavelmente, mesmo o Boa Vista sendo um clube pequeno lá em Portugal, se bobear, ele vai ganhar lá 4, 5 vezes mais do que ganha no Vasco. Então, é difícil aqui chamar o cara de mercenário. Pelo pouco que eu sei da história do Natan, é um moleque que veio de baixo, enfim. Então, às vezes, aparece uma oportunidade aí pro garoto começar a resolver a vida financeira dele, começar a sua vida profissional aí, ter uma estabilidade, enfim, a pessoa não quer perder essa oportunidade. É muito fácil a gente falar aqui que recusaria, a gente recusar propostas que não seriam feitas pra gente, né? É muito fácil chegar aqui e falar, não, eu sou vascaíno, sou apaixonado pelo Vasco, se chegar uma proposta de 10 vezes mais, jamais, não vou abandonar o Vasco nunca. Porque essa proposta pra mim nunca vai chegar, eu não jogo bola. Então é fácil eu falar isso aqui. Quando você tá na pele ali, você tá vivendo, enfim, você tem toda uma família para sustentar, você tem, enfim, tá buscando o seu lugar ao sol, é mais complicado você recusar esse tipo de situação, né? Então acho que a gente tem que manter a calma nessa situação. Não ficar revoltado com o Natan e também não ficar revoltado com o Vasco. Acho que o Vasco fez ali o que estava ao seu alcance, tentou renovar ali o contrato, não conseguiu, para não perder o jogador de graça, vendeu por 8 milhões. Enfim, é um valor baixo, a gente sabe que é um valor baixo, mas eu acho que o Vasco estava de mãos atadas aí nessa situação. Então é isso, né? Essa é a minha opinião. Acho que vou levar até muita porrada aqui nos comentários, porque quando acontece esse tipo de situação, a galera gosta de... tem que xingar a diretoria, tem que xingar todo mundo, tem que chamar o jogador de mercenário. Enfim, nesse caso, acho que não é por aí. Acho que a gente tem que manter a calma e, enfim, não ficar tentando aí plantar mais crises no clube, né? O clube que já tem uma crise atrás da outra, a gente está vivendo um momento tranquilo. Acho que não tem que ficar plantando crise no clube nesse momento. E é isso, né? De tarde eu volto aqui para conversar mais sobre o Vasco da Gama, para falar aí sobre a partida de amanhã
contra o Atlético Goianiense. E conta aí com o seu like, conta com o seu like, com a sua inscrição aqui no vídeo. E vamos que vamos, saudações vascaínas, isso aqui é Vasco, até a próxima.